Muito bem, a Argentina elegeu como presidente em primeiro turno o candidato de Cristina Kirchner, Alberto Fernandes. Com 48,02% dos votos, o esquerdista superou o atual presidente Maurício Macri, que teve 40,46% dos votos. Já nessa segunda-feira, Fernandes e Macri se reuniram na Casa Rosada, sede oficial do governo argentino, para iniciar o trabalho de transição. A comemoração da vitória, porém, não foi tão amistosa. Um vídeo que circulou na internet mostra o kirchnerista festejando sob um canto que dizia que Macri está morto. Solta aí, Robson. E minuto de silêncio para Macri. E o que mais chamou a atenção foi o discurso de Alberto Fernandes depois da confirmação da vitória em primeiro turno. O representante de Cristina Kirchner comemorou a vitória suspeita de Evo Morales na Bolívia e defendeu o presidiário Lula, afirmando que ele é um homem preso injustamente. É mole? Aperta o play aí, Robson. E porque devemos seguir pedindo por sua liberdade. Lula livre! Muito bem, em visita oficial ao Catar, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que a defesa da soltura de Lula por Fernandes foi uma afronta à democracia brasileira e ao sistema judiciário. O brasileiro reiterou, porém, que não pretende romper relações, mas manter o diálogo. Mais cedo, ao deixar os Emirados Árabes Unidos, Bolsonaro já havia dito que os argentinos escolheram mal e sugeriu que a Argentina pode ser afastada do Mercosul caso não concorde com o acordo com a União Europeia. Quem aproveitou o momento para se pronunciar foi a deputada e presidente do PT, Gleisi Hoffmann, que tentou rebater Bolsonaro. Em rede social, a petista afirmou que a afronta à democracia é usar fake news, difamar opositores e enganar o povo para ganhar a eleição, como fez Jair Bolsonaro. Luta por Lula é reparação e reaver o Estado democrático de direito que garante julgamento imparcial e dentro do devido processo legal. Augusto Nunes, tem vários pontos aí a se analisar. Não sei por qual você deseja começar, então pode começar à vontade. Comecemos pela Argentina. A Argentina vive a nostalgia de uma época que não volta mais e que foi feita de fantasias, que foi a época do Perón, Juan Domingo Perón. Quando ele assumiu o poder, durante alguns anos, ele era coronel, ele foi um golpe militar, na prática, que o levou ao poder. E ele transformou a Argentina era um país bastante desenvolvido, sobretudo para os padrões sul-americanos. A educação era de 100% dos argentinos eram alfabetizados. Argentino, a palavra argentina era sinônimo de rico na Europa. Tinha o charme do tango, ainda como uma música que fazia sucesso, um tipo de música que fazia sucesso no mundo todo. E a Argentina era um país que vivia uma situação econômica boa. O Perón, como bom populista, começou a montar uma previdência social de suíço e foi quebrando o país. Como o país, ao quebrar, ainda parecia bem, quando o Perón saiu, ele quebrou pouco depois. Os argentinos parece que têm uma certa dificuldade em relacionar a quebra da Argentina com o que fez o Perón, que perdeu o poder ao tentar transformar em candidata a vice-presidente a sua mulher Evita Perón, que tinha bastante prestígio entre os chamados descamisados, eram os pobres argentinos. A partir daí o Perón foi pro exílio. O cadáver da Evita, esse lado mórbido dos argentinos, aí que tem tudo a ver com a história. Circulou pelo mundo o cadáver. Alguns peronistas radicais sequestraram o cadáver de um general chamado Pedro Aramburu
para tentá-lo trocar pelo cadáver da Evita, que não sabia onde estava. Enfim, depois de muito tempo, os cadáveres passaram a repousar não em paz, que a Argentina não sabe o que é isso, num cemitério conhecido, etc, etc. Para resumir. Então a Argentina acha que qualquer tipo de sacrifício pode ser evitado e é inevitável. O sacrifício que leva à recomposição da economia, de novo, que o peronismo quebrou. Então, de tempos em tempos, eles voltam ao peronismo, eles não enfrentam sacrifícios como os propostos pelo Macri, que cometeu erros, não foi suficientemente enérgico na aplicação de medidas, etc, etc. Pois bem, começou pessimamente o presidente eleito, que, aliás, já vai estar brigando com a Cristina Kirchner, que é vice de Araque. Ela é a presidente de fato e vai mostrar isso daqui a pouco. Ele começa o seu governo hostilizando um vizinho que sempre terá mais poder que a Argentina, econômico, político, que é fundamental para a Argentina manter em bom estado as relações com o Brasil. Ele já começou fazendo o que fez, levou o troco. Isso aí é um péssimo governo, um péssimo começo de governo, porque prenuncia mais problemas em relações que pareciam andar finalmente em bom estado. José Maria Trindade. Olha, é uma longa história, né? E parece uma história de um final muito triste. Mas é o tempo aqui de mudança de guarda na nossa América do Sul, né? E isso está provocando turbulências políticas também. Olha só, o Alberto Fernandes ganhou em primeiro turno, surpreendeu lá atrás, mas todos aqui já sabiam do que ia acontecer. É aí que apontam para a falta de habilidade na política externa do presidente Jair Bolsonaro, no sentido de criar ali um fosso muito grande, um fosso ideológico e político com a Argentina, mas não ainda, né, um fosso comercial. Hoje as relações externas, elas se dão muito mais no campo comercial do que exatamente em questão de política, questão de amizade. Daí as críticas que foram sobre a decisão do governo, de antes mesmo do resultado na Argentina, já definir um lado, né, em detrimento exatamente da parceria comercial do Brasil com a Argentina. A Argentina é também concorrente do Brasil na exportação de proteína animal. É um concorrente na pauta externa. E o presidente Jair Bolsonaro, ele, pela primeira vez, um presidente não vai nem apresentar aqueles votos de congratulações, aquela burocracia. Ele disse que não vai parabenizar o novo presidente argentino, que deve tomar posse em dezembro, né? E lamenta. E isso cria uma resistência política muito grande, e a expectativa é saber como é que isso será processado em termos comerciais. O Alberto Fernandes terá uma dificuldade imensa, mas o Maurício Macri falhou feio na sua proposta de levar a Argentina para a realidade de mercado, liberalismo. Eu gosto de uma história do espanhol, o Hernán Cortés, que ele, quando conquistou o México, chegando no México, ele mandou queimar os navios. Isso para impedir qualquer sonho ou qualquer possibilidade do grupo que chegou, dos soldados e dos conquistadores, né, de voltar para a Espanha. Agora é aqui. E mandou queimar os navios. Então, eu acho que o que faltou exatamente no Maurício Macri foi queimar os navios e flertou com o populismo, tomou medidas na área de economia para tentar fugir um pouco da impopularidade e recuou e acabou provocando dificuldades a mais para a Argentina. Esse voto dos argentinos agora, na verdade, é um voto em protesto pelas condições econômicas. Isso é natural, ninguém vota de barriga vazia em presidentes que estão no poder. Então é esse resultado. O presidente Jair Bolsonaro está certíssimo sobre a avaliação política do futuro da Argentina. Qualquer um pode ver que a situação tende a piorar. É claro que isso pode mudar, mas esta é a tendência clara.
e fazer comemoração com esse tal de Lula livre, que eles não estão entendendo o que está acontecendo, piora tudo. Isso é um desrespeito, inclusive, à justiça brasileira e um desrespeito ao Brasil. Quer dizer, não é o presidente Jair Bolsonaro que está sendo radical. Eles é que radicalizaram os novos comandantes da Argentina. Agora, a lição boa que vem de lá é que imediatamente o Alberto Fernandes marcou um café da manhã hoje com o Macri, eles se encontraram, que dá uma demonstração de que a transição será tranquila. Pelo menos isso, né? Olha aqui, eles estão insultando o poder judiciário também, né? As instituições estão sendo insultadas, o executivo, o judiciário, o próprio Congresso que faz as leis. Porque o que eles têm com isso? O que eles têm com isso? O Brasil, quando o Perón estava no exílio, a única interferência inevitável do Brasil em assuntos argentinos foi quando o Perón tentou voltar e o Brasil não permitiu que ele pousasse em território brasileiro, porque ele era um exilado, estava proibido pela legislação argentina de voltar ao país. Só isso que o Brasil fez, não permitiu que ele usasse o Brasil para essa volta. Então contribuiu para a pacificação da Argentina. Agora vem esse pessoal falando grosso, e por que falam grosso a favor do Lula? Porque eles são os Lulas argentinos. O kirchnerismo tem muita semelhança com o PT e os seus satélites, sobretudo na área da criminalidade. O prontuário da Cristina Kirchner é de bom tamanho. O Macri errou, por exemplo, a não explorar a roubalheira, né, e outros crimes aí em que se meteram os kirchneristas no poder. Houve um procurador assassinado, né, porque investigava fatos que envolviam o governo. Né, o governo argentino cometeu crimes graves e o Macri preferiu olhar para o futuro enquanto os argentinos continuavam perseguindo o passado que não volta. Em resumo... E aí a Cristina Kirchner é um carimbo nisso, né? Com 7 processos, com Exatamente. 6 pedidos de prisão, inclusive de acobertar terroristas. É uma situação muito complicada da Cristina. E ela estava numa posição de ir para a cadeia se não fosse eleita. Isso é claro que a Gleisi defende os bandidos, porque ela também é. Ela também é. Quem é que você acha que ela ia defender? Defender essa turma aí, botar um Lula livre no meio, porque esse governo argentino é o PT amanhã. O Maurício Macri, ex-presidente da Argentina agora, quer dizer, atual presidente, né? Porque o outro ainda foi eleito, está no término do mandato do Maurício Macri. Ele praticamente tucanou. Eu sempre cito aqui aquela carta do Gustavo Franco, economista do PSDB, quando ele saiu do partido, e ele disse que o partido hesitava em defender bandeiras liberais e hesitava também em se manifestar sobre as questões antiéticas envolvendo os correligionários, né? Principalmente no caso do Aécio Neves, por exemplo, que foi o caso mais emblemático dos últimos anos, depois do Eduardo Azeredo, que foi preso e não foi expulso do partido. Então, o que o Maurício Macri precisava fazer é implementar o liberalismo de verdade. Então, isso não foi uma derrota do liberalismo. Na verdade, foi uma derrota da não implementação do liberalismo. Ele precisava imprimir um forte corte nos gastos herdados dos Kirchner e acabou não fazendo isso. Logo que assumiu o poder, anunciou aumentos para aposentados, para professores, para não comprar briga lá com o pessoal corporativista de sindicatos, o pessoal do funcionalismo público, não fez qualquer indicação de que privatizaria estatais, então manteve as estatais, foi tentar fazer uma evolução por meio gradual, suave, para não incomodar ninguém, e a gente sabe que isso não dá certo. Felizmente, não é o que está fazendo aqui a equipe econômica comandada pelo ministro Paulo Guedes, que entrou com medidas duras desde o começo, aproveitando, inclusive, a popularidade inicial
de um presidente após uma vitória eleitoral para fazer aquilo que é necessário para corrigir os rumos econômicos do país. Então, o que aconteceu lá na Argentina foi que o governo continuou imprimindo dinheiro para bancar os seus gastos, os gastos públicos, os gastos da máquina pública do Estado, e acabou realmente não dando certo, fortalecendo ainda as bandeiras de esquerda. É o que eu aponto aqui desde o primeiro dia de pesquisa a respeito da eleição lá na Argentina, e foi de fato o que acabou prevalecendo. Eu tinha aqui uma informação sobre o dólar a respeito da Argentina, né, que o peso se desvalorizou mais de 50% em relação ao dólar. Desde dezembro de 2015, o peso se desvalorizou, na verdade, impressionantes 83%. Então a moeda se desvalorizou completamente e fortaleceu ainda a Cristina Kirchner, que conseguiu eleger o seu poste e, como Augusto disse, não explorou os escândalos de corrupção, criminalidade envolvendo, ou pelo menos pairando em cima da família Kirchner. Que é exatamente o que os tucanos erravam ao fazer em relação ao PT, quando tinham todas as cartas na manga para fazer isso. É claro que nos últimos tempos o volume de provas ficou muito maior, mas o PSDB foi muito ruim em defender os valores liberais, as medidas que deram certo no pouquinho, quase nada de liberalismo econômico que foi implementado no governo do Fernando Henrique Cardoso. E aí acabou levantando todas as bolas para que a esquerda cortasse, a esquerda mais lá para a ponta do espectro ideológico, e foi isso que fez com que o PT se mantivesse no poder, até de fato ter uma oposição que o encarava de forma firme, apontando os seus crimes, apontando a roubalheira e propondo medidas mais duras, mais drásticas para recuperar a economia, mesmo que com todas as contradições envolvendo Paulo Guedes e Jair Bolsonaro, com todas as ressalvas do Bolsonaro em relação ao liberalismo econômico, a privatização de algumas estatais consideradas estratégicas, o histórico de votos do Bolsonaro que mostrava ainda uma mentalidade estatista, mas ele acabou prevalecendo na corrida eleitoral de 2018, e o Paulo Guedes felizmente teve alguma autonomia para propor uma reforma da Previdência dura. Acabou desidratada um pouco no Congresso Nacional, mas veio da sua aprovação aí nas últimas semanas. Então espero que não aconteça no Brasil aquilo que aconteceu na Argentina, e para isso o governo precisa se empenhar em tomar as atitudes certas, porque as erradas nós vamos sempre apontar aqui também, e não adianta ficar usando, né, Augusto Nunes, o fantasma, o risco da volta do PT para fechar os olhos dos jornalistas e da população para os erros, porque os erros a gente aponta para que eles sejam corrigidos, justamente para que isso não aconteça. E é bom que cada um assuma as suas responsabilidades individuais.